CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho. O Nilton já está chegando por aí também. E nós vamos ler e fazer a prece que ele vai estar chegando. Prefácio. Estamos começando o estudo do Evangelho. Na semana passada ele falou sobre Kardec. E hoje nós vamos no prefácio e devemos ir também para a introdução. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do Senhor ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Faz, Raquel, a prece. Mestre Jesus, Deus nosso Pai, Espíritos de luz, trabalhadores do CEAP, estamos aqui mais uma quinta-feira reunidos para estudar o Evangelho. Pedimos a inspiração de todos vocês para interpretarmos cada uma das passagens da melhor forma que conseguirmos, tendo em mente a importância de cada ensinamento, a responsabilidade que estamos assumindo a cada conhecimento de colocar em prática tudo que aprendermos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Allan Kardec, em nome do amor, pedimos a permissão para darmos por iniciado o curso do Evangelho da quinta-feira à noite. Que assim seja. Vamos lá. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Em nome do amor, daremos continuidade, iniciando o Evangelho. Então, semana passada, a gente já falou aqui de como começou o livro, quando foi escrito, como foi escrito o Evangelho. Então, a gente chama de orelhinha, é orelhinha mesmo isso aqui do livro? Nós falamos o nome de Allan Kardec semana passada. Então, qual é o nome de Allan Kardec? Muito bem. Aqui também está escrito que ele nasceu no dia 3 de outubro, qual foi o ano? 804. 1804. Então, vou fazer uma pergunta que não está aqui. Quem acertar ganha um celular. Rosemarie, pronto. Ela tem aí um iPhone 13. O modelo da época. 13. iPhone 13 Pro. 13 Pro. Então vamos lá. Se você responder, você ganha um iPhone dela. Então, a gente sabe que Leon Denis, e nós estamos ligados a Leon Denis, ele é conhecido no meio espírita como o apóstolo do espiritismo. Foi Leon Denis que deu continuidade à doutrina espírita. Coincidentemente, a gente fala, né, o nome de Hippolyte Léon Denis. Está
está no meio do nome de Allan Kardec, não é? Eu sei que datas não é para se decorar, mas algumas coisas a gente sabe. A gente precisa saber. Está com mau contato? Tá, mais ou menos, né? Então vamos lá. E uma vez Allan Kardec tinha marcado uma palestra na casa, numa casa que ele alugou, no espaço que ele alugou, de um amigo, e a polícia suspendeu a palestra, não podia, a polícia não deixou. Olha só como que a gente está bem hoje, né? Tinha que pedir permissão antes, a polícia foi lá e não deixou. E Leon Denis estava lá nessa palestra, ele tinha 18 anos, estou dando dicas, e ele ficou encarregado de avisar o pessoal que ia chegando que não teria mais a reunião, a palestra de Allan Kardec, agora melhorou, que ela tinha sido designada para outro local. Quando foi? Qual foi o ano que Leon Denis nasceu, hein? Nem a dona do iPhone sabe. 1809. E não, que 1809? Se Allan Kardec nasceu... 1956. Não. Ah, peguei todo mundo. Me dá o teu iPhone, por favor. Se Allan Kardec nasceu em 1804 e Leon Denis tinha 18 anos quando ele estava fazendo a palestra, e ele teve contato com os espíritos em 1854, 1855. Olha a dica aí que eu estou dando. Ele teve contato com o espiritismo, com as manifestações, em 1855, Allan Kardec, né? Leon Denis nasceu em 1846. 1846, o apóstolo do espiritismo. Ele desencarnou em 1920. Essas ideias a gente precisa ter na nossa cabeça, nós que somos estudiosos, as pessoas que vêm, que escutam uma palestra, que vêm ao centro espírita, tudo bem, não precisa guardar, mas a gente que fala, ou que no futuro vai falar de doutrina espírita, a gente tem que conhecer as obras de Leon Denis, primeiramente as obras de Allan Kardec, que é fundamental, né? São as obras básicas ou obras fundamentais. Mas a gente precisa conhecer aquele que deu continuidade à doutrina espírita. Ele não deixou a doutrina espírita perecer, que foi o nosso Leon Denis. Então, 1846. Quem me disser o dia, pode consultar os universitários. 1º de janeiro. 1º de janeiro que ele nasceu. Nasceu em 1º de janeiro, ia perguntar. 12 de abril. 12 de abril de 1920. 1927. Em 12 de abril de 1907, ele desencarnou. Leon Denis. Olha só, 1927, não está muito longe, né? Ele desencarnou escrevendo lá o Gênio Céltico e a Guerra. Coloca aí a última obra que Leon Denis escreveu. Última obra? Ele já estava cego. O Gênio Céltico, mas pode pôr. Ele já estava cego. E Allan Kardec também desencarnou, né? Em 1869, ele lançou a Gênese e desencarnou em 1869. Qual foi o mês que ele desencarnou? Está aqui na orelhinha do livro. Março. 31 de março. Muito bem, ganhou uma estrelinha. Né? Essas datas, volto a dizer, para nós estudiosos, é importante a gente se situar o momento que a França vivia. Por exemplo, quando que se deu a Revolução Francesa? Qual foi o marco da Revolução Francesa? A queda da Bastilha, certo? Era a prisão que tinha ali embaixo, ali do palácio. Queda da Bastilha. Foi num século, a gente não sabe a data, mas tem que saber o século. Século XIX. Século XIX. 1800 e... Foi em julho, a queda da Bastilha.
de 1879. 1879. É bom a gente se situar. Então vem a Revolução Francesa. A gente saber o que motivou a Revolução Francesa. Qual foi o motivo? O que motivou? A gente também está ali na época, no século... Mas a Revolução Francesa foi em 89. 1789 a 1799. Não, foi isso que eu falei. 1799. Não, é 1700. Quando foi o início da Revolução? 1779? Século XVIII, de 1789 a 1799. Isso. A gente precisa se situar. O que motivou a Revolução Francesa? O que estava por trás daquilo tudo ali? Quais eram os ideais? A gente saber que a gente estava no século das luzes, que as ideias materialistas estavam em voga, os autores, que eram todos materialistas, a Revolução Francesa expulsou Deus da França, estavam uma descrença imensa, uma descrença enorme. Muitos autores materialistas, um dos principais, Augusto Comte, trazendo positivismo. E surge ali, no meio disso tudo, logo depois, o Livro dos Espíritos. Napoleão III estava ali governando a França. Depois da queda da Bastilha, depois da Revolução, o primeiro imperador foi Napoleão Bonaparte. Desencarnou ali em 1826, por aí, 25, acho que foi 1825 que ele desencarnou. Enfim, a gente precisa se situar no tempo, nas conjunturas da época, para a gente compreender melhor o Espiritismo, o que ele veio fazer, a importância do Espiritismo para aquela sociedade e para toda a Europa. Seja bem-vinda. A gente precisa, eu também não sei de cabeça todas essas datas, todos esses momentos, mas o período, o século, a conjuntura, tá? Então vem o iluminismo, né, o século das luzes, as ideias iluministas, os grandes filósofos, como a gente citou Augusto Comte, John Locke, Haeckel e tantos outros filósofos materialistas. Por quê? Era a época da ciência. A ciência. Tudo tinha que ser em nome da ciência. A racionalidade. Eles tinham expulsado Deus da França. E a Revolução Francesa, ela se espalhou por toda a Europa. Por toda a Europa. E essa época eu não sou professor de história, eu leio de vez em quando, e quando eu vou esquecendo eu dou uma lida novamente para relembrar, né? Só para a gente se situar. Mas o positivismo influenciou até no Brasil. A nossa bandeira tem uma frase positivista: ordem e progresso, não é? Vai lá ver o que significa ordem e progresso. Pode consultar aí os alfarrapos aí, os universitários, que é bom que vocês consultam e não vão esquecer mais. O que significa lá essa ideia? Fala da ordem, do amor, como é que é? Pode ver. Tudo isso influenciou no pensamento humano. Então o homem estava sem Deus, a igreja estava desacreditada. Vocês viram como Napoleão tomou posse? Chamou o Papa, que eram os papas que coroavam os reis na Europa inteira. Ele pega a coroa da mão do Papa e diz: o rei sou eu. Enfia a coroa na cabeça e coroa Josefina. Faz de Josefina uma rainha. Tudo isso é importante para a gente entender esses conceitos históricos, para a gente entender por que, como a época que veio a doutrina espírita. Por que o Brasil está tão tumultuado? A gente não sabe da história.
deturparam a história toda. A história que contam nas escolas não é a história verdadeira. Então a gente não sabe do nosso passado. Se a gente não sabe do nosso passado, a gente não sabe o que está fazendo aqui. Se você não sabe o que está fazendo aqui, você não sabe para onde vai. Aí você fica na mão desses políticos aí, ó, tudo raposa. O que é mais é que você não saiba nem o seu nome. Se você não souber nem o seu nome, melhor ainda, porque quanto mais tumultuado tiver, o domínio se estabelece. E é o domínio das trevas. O domínio das trevas. Graças a Deus a gente está caminhando aí para uma liberdade, né? Graças a Deus. O tumulto vai passar. Isso vai passar. Então, a doutrina espírita vem no momento em que o mundo passava por uma descrença enorme. E as universidades não davam as respostas que os jovens precisavam. A igreja não dava mais. As universidades também não davam. E o suicídio era a solução para muitos dos problemas. Aí vêm os espíritos. Como ela leu aqui, essa página aqui, a introdução é belíssima. Nós vamos ver, aqui vamos analisar juntos o que ela leu. Vem trazer respostas. Ó, não existe a morte, só existe vida. Os espíritos estão dizendo isso aí. E quem são os espíritos? Eles estão dizendo que eles são as almas dos homens que viveram na Terra. Ah, é isso, é. Eles estão dizendo como é que é a vida no mundo espiritual. Oh, não tem inferno não, não tem céu não. A vida continua. Isso aí é na cabeça da gente, é um estado d'alma. A gente está no Evangelho, então eu tenho por princípio que vocês estudaram o livro dos Espíritos. Se não estudaram, venham estudar. Que a base da doutrina espírita é o livro dos Espíritos. É a coluna mestra da doutrina espírita. Então ela vem trazer respostas para a gente. E nós estamos até hoje, e o grande objetivo da doutrina, como está no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns, é alavancar o progresso moral da humanidade. Vocês vejam como nós já modificamos. Desculpe eu ser repetitivo, eu sei que vocês já ouviram algumas coisas algumas vezes, o que eu vou dizer de novo. Você ouviu o que eu falei? Como é que é seu nome? Natália, você ouviu falando? É a primeira vez dela. É a primeira vez que você vem, né? Então a Natália não ouviu, então eu vou repetir, tá, Natália? Por causa da Natália, você também não ouviu. Essas ideias espíritas fazem parte das leis naturais. Lei natural. O que é lei natural? Lei de Deus. Lei de Deus. Por exemplo, ninguém morre, morre o corpo. A gente se mantém vivo e conservando as mesmas ideias, você sendo você mesmo. Você se mantém vivo, mantendo a sua individualidade. Isso é lei. Isso aqui não é só para quem é espírita, é para quem é católico, quem é protestante, quem é budista, quem não é nada, quem nasce no Brasil, quem nasce no Polo Norte, quem nasce no Polo Sul, quem nasce na China, em qualquer lugar do mundo, não vai morrer. É igual a lei da gravidade, em qualquer lugar do planeta Terra, se você largar um objeto, ele cai, ele não vai embora. Por que ele não sobe? Porque tem uma lei, a lei da gravidade. Ainda bem que tem, né? Senão a gente ia perder tudo, né? É a lei da gravidade, é lei. Há muitos anos atrás, há séculos atrás, o homem não sabia da lei da gravidade. Até que vem Isaac Newton, não foi ele que trouxe a lei da gravidade? Né? Quando a maçã cai na cabeça dele, ele, opa, né? O sábio basta uma maçã na cabeça, né? Lei da gravidade. Ninguém morre. Agora, quantos na nossa terra aceita a imortalidade da alma? Não são todos que aceitam. Não são todos. Eu creio que seja unânime, né, por causa das religiões. Então é lei. Todo mundo vai ter que compreender, ninguém morre. Outra coisa,
ninguém morre, e os espíritos podem se comunicar. Quem não morreu pode falar. Isso aqui, e isso em todas as épocas da humanidade e em qualquer lugar do planeta. Os espíritos falam com a gente, em qualquer religião. No budismo, no islamismo, que a gente não conhece, na Coreia do Norte, que é uma nação fechada, um sistema fechado, lá se fala de Jesus Cristo, é decapitado. Mas tem médium lá. Qualquer lugar do mundo, os espíritos falam. Nas igrejas, Moisés proibiu a comunicação com os mortos, mas eles falam. Lá é o Espírito Santo, aqui é o demônio, mas falam. Daqui a pouco eles vão chegar à conclusão que não tem Espírito Santo nenhum, que é a alma dos homens que morreram que falam lá. Então a comunicabilidade é uma lei natural. A humanidade vai ter que saber disso. Reencarnação. Ah, só reencarna quem é espírita? Não. Isso terá que ser entendido e bem entendido e compreendido pela humanidade, porque é lei, tanto quanto a lei da gravidade, quanto tem as leis físicas, tanto quanto tem as leis químicas. São leis de Deus. As leis de Deus compreendem as leis morais e as leis físicas. O homem não compreende. Então você imagina quando o médico disser assim, Natália, você vai no médico, o médico olha para você, vou falar um nome bonito, ele tem uma visão holística. Sabe o que é uma visão holística? Procurem aí no dicionário, para vocês saberem. Aí ele vai dizer que você é um espírito e que você tem um corpo espiritual, que a gente chama aqui de perispírito, e você tem um corpo físico. Então ele não vai mais cuidar somente do corpo físico, ele vai ver você como espírito imortal, que também tem um corpo espiritual, e ele vai ter que cuidar dos três. Olha o avanço que a medicina vai ter. E olha a humanidade, o avanço que vai ter quando essas ideias forem difundidas. Vou dizer só mais uma, né? A unicidade de Deus. Deus é único, Deus existe. Mais uma só para acabar aqui. Vocês falam muito, senão não consigo acabar. Uma pluralidade dos mundos habitáveis. A pluralidade dos mundos habitados. Daqui a pouco a ciência vai chegar lá. Um dia, para a igreja, a Terra era o centro do universo. E quem falasse contra, né? Lá no Império Romano, né, tinha os gladiadores, olhavam para o imperador quando estava lá, ele aliviava ou mandava matar. Então você não podia ir contra a igreja, contra os dogmas da igreja, porque você era considerado herege, e o herege tinha que ser condenado à morte. A Terra era o centro do universo e ponto final. A ciência foi se desenvolvendo, né? Vem Nicolau Copérnico, vem Galileu. A Terra não é. Hoje, se quem disser que a Terra é o centro do universo, vai ser taxado de louco. Não tem mais como você dizer que a Terra é o centro do universo. Olha como já caminhou a ideia, já se desenvolveu. E a pluralidade dos mundos habitados é uma questão de tempo, que a ciência vai chegar lá. Daqui a pouco a astronomia vai dizer, tem vida assim em tudo quanto é planeta. Ó. A gente está até em contato aqui com os jupiterianos, estão dando um alô para a gente. Então. E quando isso acontecer, vai mexer de novo na base das religiões. E esses conceitos e outros conceitos que nós vamos chamar de ideias espíritas, ideia espírita, são ideias, elas terão que ser compreendidas pela humanidade. Muitos espíritos reencarnarão e que divulgarão essa ideia e a doutrina espírita vai, então, alavancar o progresso moral da humanidade, com uma fé racional. Nós vimos aqui na página de rosto, fé inabalável é aquela que encara frente a frente ou face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Em todas as épocas. Então, não teremos mais uma fé cega, como
a doutrina espírita é uma fé raciocinada. E a humanidade, com essa fé raciocinada, ela terá que mudar a sua postura. Ele terá certeza de que ele vai voltar. Então, se ele plantou espinho, ele vai reencarnar e vai colher o espinho que ele plantou. Então, ele não vai mais plantar espinho. Ele vai plantar outras coisas. Ele pode plantar rosa, né? Tem espinho, mas tem a flor. Ele vai mudar de atitude. Então, esse é um período em que nós já estamos começando a entrar. É o planeta, é um mundo de regeneração, que a Terra está se aproximando desse momento. Vocês já ouviram falar na transição planetária, mas isso é um processo, E quando nós entrarmos nesse período, já estamos aí nesse processo, já estamos inseridos nele, mais para frente o bem vai preponderar. Por enquanto, o mal prepondera aqui na Terra. No mundo de provas e expiação, o mal ainda supera o bem. No mundo de regeneração, o bem superará o mal. E nós seremos um pouco mais felizes. Pode deixar ele para aí, ele não liga não. O mundo será um pouco mais feliz. Entenderam isso? Pronto, então vamos lá. Alguma pergunta? Quando nós mudamos aqui a primeira página do Evangelho, está escrito aqui aquilo que eu falei. O Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá em cima, na página de rosto. Allan Kardec. Não é a contracapa não. Não é a capa não. É dentro. Aí está aqui. Tem na página anterior outras obras do autor. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno. A passagem, a prece da comunhão do pensamento, temor da morte, a Gênesis, enfim. Aí tem aqui. Contendo, o que contém aqui no Evangelho? A explicação das máximas morais do Cristo. A explicação das máximas morais do Cristo. O que contém aqui no Evangelho? Está escrito aqui. O que é o Evangelho? O que contém aqui? A explicação das máximas morais do Cristo. Vírgula. Sua concordância com o Espiritismo. Então, são a explicação das máximas morais do Cristo concordantes com o Espiritismo. E sua aplicação nas diversas situações da vida. Então, o Evangelho é para a gente aplicar na vida, viu, Rosa Maria? Como se faz aquele estudo rápido? Pode desligar ali que elas estão com frio. Desliga, por favor. É para se aplicar na nossa vida prática. Aí vem mais embaixo. Então, o Evangelho não pode ser uma teoria para a gente. Deve ser um guia, um manual de vida. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Olha o que Allan Kardec coloca aqui com relação à fé. O que é a fé? É a crença em Deus, a crença no Cristo, a crença nos Espíritos. É uma crença, a fé é crença. Você ter certeza daquilo, você tem fé. Tem a fé humana e tem a fé divina. Então você tem fé que você vai alcançar um determinado objetivo. Isso é fé humana. Mas tem a fé divina. E é a fé divina que ele está dizendo aqui. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Tudo bem? Aí tem a tradução da Albertina. Aqui tem uma foto de Allan Kardec. Nasceu em 1804 e desencarnou em 1869. De um aneurisma, né? Vem aqui o sumário, o prefácio, né? Introdução. Que é o sumário aqui, trazendo prefácio, introdução, capítulo 1, etc.
vamos passando essas páginas aqui, que Kardec dividiu didaticamente, e nós entramos aqui no prefácio. Fala. Aqui, a data de lançamento. Fala no microfone. A data de lançamento, 15 de abril de 1864. Aí aqui embaixo está falando aqui 1866. 64. Sim, foi lançado em 64, mas essa aqui é uma edição, é a partir da 4ª edição que eles vão fazer esse nosso evangelho. Sim. Por isso está botando aqui 1866, Tá. aqui embaixo. Mas o evangelho foi lançado em abril de 64. 1864, tá? A 15 gente de abril. não falou aqui as datas, está escrito ali, primeiro o Livro dos Espíritos, em 1857, depois o Livro dos Médiuns, em 1861, em terceiro o Evangelho, em 1864, depois em 1865 o Céu e o Inferno e... Desculpe. Coloca mais água. E por último, a Gênese, em 1869. Essa data aí que ela está falando É porque é a terceira edição. é a mudança que era a imitação do Evangelho. Aí na outra data é o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. Vamos lá. Vamos aqui para o prefácio. Olha o prefácio que foi lido aqui. Os Espíritos do Senhor. Eu acho esse prefácio belíssimo. Que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem. Então os Espíritos receberam a ordem de Jesus Cristo. Espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Então os Espíritos só vieram na terra se manifestar depois dessa ordem, e a gente vai ter que ver essa data aqui já, que não está escrito aqui, mas está lá na história do Espiritismo. Não, os Espíritos sempre se manifestaram, desde que o homem é homem. Desde que teve homem na terra, morreu alguém, o Espírito continua vivo. O homem das cavernas, morreu o homem da caverna lá. O tigre comeu o homem. Estava com fome, ele deu uma bobeira, ele comeu. O espírito sobreviveu, comeu o corpo. E esse espírito foi para o plano espiritual. E esse espírito viu que não morreu, que estava por ali. Deve ter ficado com raiva do tigre, né? Pô, você comeu meu corpo ali, me comeu. E ele vai influenciar os amigos dele, que ficou lá. Sempre existiram espíritos. Agora, houve uma época que vem do alto essa ordem para modificar o comportamento da humanidade. Aí vem, as portas se abrem para os espíritos se manifestarem. É aí que começa aquela aula que a gente já deu, a dança das mesas, vulgarmente conhecida a dança das mesas, que eram as manifestações físicas. As mesas se mexiam, cadeira, tudo, manifestação física, ali começou. Mas, na verdade, essa ordem começou lá nos Estados Unidos, sempre nos Estados Unidos, né? Com as irmãs Fox. E depois foi para a França, por toda a Europa. No ano 1848, em Hydesville, na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos. E depois se propagou por toda a Europa, por toda a América, por todos os lugares. E a França era o país do mundo. Hoje são os Estados Unidos, né? Na época, Paris ditava moda. Os maiores filósofos, tudo saía de Paris. Né? Você vê, a própria Revolução Americana, essa acho que foi em 1776. Ó.
Vê a data aí, se não foi isso mesmo. Os franceses se endividaram porque eles foram apoiar lá a Revolução dos Estados Unidos. Mandaram lá o exército, gastaram muito dinheiro. Eles já não gostavam dos ingleses. Então, a Revolução Americana, depois, a Revolução Francesa foi lá baseada naqueles ideais de liberdade. Liberté, égalité, fraternité. É isso mesmo, francês? Livre dos espirités, né? Liberté, égalité, fraternité, livre dos espirités, né? Então, vem essas ideias, vem lá da América, e lá começa também, as portas se abrem ali, e se espalha por toda a Europa. Só que Paris ditava moda para o mundo inteiro, e ali estavam os espíritos encarnados, preparados para isso aí. Houve todo um preparo. Se a gente for estudar a história, desde a época dos celtas, que já acreditavam na reencarnação, então as Gálias compreendiam ali a França, basicamente a França que é hoje, mas também Irlanda, Escócia, toda aquela região, os Países Baixos, e aquele povo já compreendia a reencarnação. Leon Denis diz que os celtas, que eram tribos, eram várias tribos que habitavam as Gálias, emprestavam dinheiro, emprestavam as coisas para pagar na outra encarnação. Se vocês quiserem me emprestar para eu pagar para vocês na outra, eu estou aqui esperando. Então você vê aí, os romanos dominam aquela região toda. Os romanos eram guerreiros, eram danados, iam sempre em busca de riqueza. E depois você começa as guerras ali, aquilo sempre foi um barril de pólvora, a Europa toda, até que os países têm o contorno que tem hoje, né? Toda a história vem traçando isso. Vem Napoleão Bonaparte, a gente estava ali falando sobre isso, para delimitar o território francês. Aí vem Kardec preparando para Allan Kardec. Hoje essa árvore foi transportada para o Brasil depois, a árvore do Espiritismo. Muitos franceses aqui reencarnados, muitos. Tem até uns fatos históricos muito interessantes que eu não vou entrar no detalhe, porque eu ia me embananar um pouquinho, ia fugir um pouquinho. Mas tudo preparado para esse movimento que vem alavancar o progresso moral da humanidade. Por isso nós trabalhamos a mediunidade com Jesus. Com Jesus. É uma maneira diferente de se trabalhar a mediunidade, como trabalham nos terreiros de Umbanda, de Candomblé e por aí afora. A gente trabalha com Jesus, né? Aí esse movimento veio para a França. Kardec, ele é o compilador da doutrina espírita. Vocês já ouviram falar isso, né? O compilador. O que é o compilador, Luiz? O que significa isso? Junta as informações. Transcreve alguma coisa. Ele recebe. O que é o verbo compilar? Vocês já ouviram o verbo compilar? Eu compilo, tu compilas, ele compila. O que é compilador? Vem aí no dicionário. É juntar. Juntar em feixes. Juntar, concatenar, juntar as ideias. Pode ver no dicionário. Aí, juntar. Vai ver se não é isso mesmo. Que quando você vê aí, você não esquece mais. Então ele junta essas ideias, as diversas cartas que ele recebeu. Quando ele lança o Livro dos Espíritos em 1857, logo em seguida, foi em abril de 1857, 18 de abril de 1857, é lançado o Livro dos Espíritos. Em janeiro de 1858, menos de um ano, ele lança a Revista Espírita. Fala, Raquel. Quer que leia o significado Pode ler, de compilar? Verbo transitivo direto, condensar alguma coisa, documentos, textos, poesias, numa única obra. Compilar artigos, agregar a um texto ou obra sem originalidade, excertos de outros textos ou outras obras. Aí. Às vezes a gente fala, Kardec é o compilador e não sabe o que é compilador. É isso aí.
É isso aí. É juntar em feixes, é o número 2, né? Em uma única obra. Numa única obra. E com a Revista Espírita, ele tinha um termômetro do que estava, como é que estava a ideia espírita na sociedade parisiense e fora dali. E ele passou a receber muitas cartas, muitas, imensas, milhares de cartas, de comunicados de espíritos de diversos lugares, da França, da Europa, até da América, até de fora. E então, através de médiuns diferentes, espíritos diferentes, ele trouxe as mesmas ideias que ele compilou, que ele juntou. E como professor, como pedagogo, como discípulo de Pestalozzi, o grande pedagogo, ele, inteligente, está escrito na orelhinha, ele era um poliglota, além do francês. Kardec falava francês, né? Você não sabe falar francês, ele falava francês, falava inglês, traduziu muitas obras para o alemão, falava italiano. Ele falava mais de 20 línguas. Aqui não fala mais de 20 línguas, falava italiano, fala de 5. E então ele era um poliglota. O homem inteligente juntou essas ideias, separou didaticamente no Livro dos Espíritos. E do Livro dos Espíritos, da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, surge aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma costela da terceira parte do Livro dos Espíritos. É o livro que a gente está estudando. Então, nesse momento, os espíritos vieram, mexeram, bagunçaram, levantavam a mesa, um monte de manifestação física. E ele analisou e a partir daí ele trouxe a filosofia espírita. Ele não tinha ideia nenhuma de fazer uma religião, ele não tinha. Depois que ele foi vendo as consequências desse trabalho. Então vou ler de novo aqui o primeiro parágrafo. Lê novamente aí, Raquel, o primeiro parágrafo. Os Espíritos do Senhor. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move, desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Olha aí. Continua, até hoje, os espíritos se manifestam em tudo quanto é lugar. Vai, Conceição. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Olha aí, para que veio a doutrina? Para isso. Dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos, glorificar os justos. Veio no momento certo, no momento que tinha que vir. Jesus falou do Consolador prometido. Ele disse assim: e eis que vos enviarei o Consolador, um novo Consolador, que vos fará relembrar tudo o que tenho dito e vos ensinará muitas coisas, né? O Consolador é a doutrina espírita, que relembra o que Jesus disse, porque é baseado no cristianismo, relembra. Então Jesus, olha Jesus aí sendo premonitório. A gente estudou aqui, o Rosemarie, sobre a premonição. A premonição de Jesus. Ele sabia que o homem ia desvirtuar tudo que ele falou. Então, olha, eu vou relembrar. E vos ensinará muitas coisas. A doutrina espírita vem ensinar o que ele não podia ensinar naquela época. Tá? Se de tanto repetir, vocês vão guardar isso, tá? Vocês não vão esquecer isso. Vamos lá. Vai agora, Raquel. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Ele comparou
a manifestação dos Espíritos a um grande concerto. E a gente convida a gente a participar desse concerto. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então essa ideia está aqui na Terra há 160 anos, né? 162, 160, em torno de 160 anos. Faz a conta rápida, Luiz, de 1857 para 2022. 57, 60, 900. 162. Gente, vamos botar na Então, aí a gente está ainda, é uma doutrina nova. A gente tem a obrigação de divulgar, de manter essa doutrina que vai libertar, é libertadora. Por isso a gente tem aqui os meios de comunicação, podcast, o Instagram, Facebook, né? Muita gente ouve em outros países, né? Vários países. Graças a Deus a gente está fazendo a nossa parte. E ele continua. Vai, Conceição. Homens, irmãos, que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Olha o que ele diz aqui, né? Que beleza. Homens, irmãos que nós amamos. A Conceição falou aqui quase morrendo, né? Homens, irmãos que amamos. Homens, irmãos que muito amamos. Tem que ter alegria ao falar da doutrina. Estamos próximos de vós. A gente não pode ter dúvida. No livro dos Espíritos, está bem claro lá, que os Espíritos estão por toda parte e nos influenciam em todos os lugares, muito mais do que imaginamos. Então eles estão nos nossos lares, estão nas ruas, estão na casa espírita, estão onde a gente estiver. Onde tem gente, tem espírito. Todo mundo é rodeado de espírito. Ah, mas eu não sou espírita. Qualquer religião, ou fora de qualquer, é lei da natureza, ninguém morre. Estão por toda parte. Aí tem a recomendação que a gente sempre não cansa de repetir, e que já fazem aí 2000 anos que Jesus nos recomendou, e que está aqui assinalada pelos Espíritos. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo um coro, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Então, precisamos aprender a amarmos uns aos outros. Infelizmente, isso ainda não vige no planeta Terra. Já tem muitos que conseguem se amar. O respeito mútuo é uma forma de amor. Respeito. A gente está caminhando para isso. Muito bem. Alguma pergunta? Posso falar alguma coisa? Pode. Então, aqui, é porque eu tinha colocado um resuminho aqui. O prefácio, ele traz a finalidade da obra transmitida mediunicamente e faz alusão a uma passagem de Isaías. Faz alusão? A Isaías. Porque a Isaías é que vem falar sempre é o profeta que mais fala sobre a vinda de Jesus. E o Espírito de Verdade aqui é Jesus. Então, está aí o prefácio que foi trazido mediunicamente. A gente está aí com 50 minutos. O nosso estudo é de 50 minutos a 1 hora. Creio que a gente podia parar por aqui, não é? E semana que vem a gente começar na introdução. E o número 1 da introdução é o objetivo desta obra. A introdução do Livro dos Espíritos é fundamental e belíssima. Essa aqui também, tá? Ó, eu só vou ler esse primeiro parágrafo e a gente vai terminar. Olha só. As matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Isso é que está lá nos 4 evangelhos.
Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Lucas, Marcos e João. Ele só vai tratar aqui, ele vai falar embaixo, as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsia, a última permanece inatacável. Então, é diante dessa última parte que ele vai continuar nesse parágrafo aqui falando, que são as questões morais que está no Evangelho e que será tratado aqui nesse livro, tá? Semana que vem a gente começa aqui com calma. Ele é muito lúcido nesse parágrafo, onde ele fala que todos os 4 evangelhos canônicos têm controvérsias, porque cada um explana, vê e transfere de uma forma. Já o conceito moral do Cristo não tem interpretação. Para as questões morais não tem interpretação, ela está dentro de qualquer discussão, em toda religião, acima de toda e qualquer religião. Por exemplo, a lei do amor, o perdão, são conceitos que não têm interpretação. Amar o próximo, então, o amor, amar o próximo, o perdão está dentro do amor, perdoar é um conceito moral, e que todos nós, independente de religião, se quisermos nos libertar, né, de algum sentimento de ódio, precisamos perdoar. Fala. É que os evangelistas, é interessante isso. Os evangelistas, cada um deles, eles levam o ensinamento do Cristo para um grupo. Então, Mateus, judeu, levando para os judeus. O Lucas vai trazer o evangelho para os gentios, né? O Marcos, ele traz, porque Pedro era analfabeto, não tinha como escrever nada, e ele também não escrevia bem o grego da época, que era o koiné. Então, ele vem com as lembranças de Pedro para os romanos, porque nessa época Pedro estava em Roma. E João é aquele que vai falar do amor de Jesus. Até isso é interessante, porque Lucas vai falar das curas. Lucas era médico. Era médico. É muito, o Marcos vai falar muito de milagres, porque vai falar para os pagãos lá, romanos. Isso é muito interessante. Foi um período martírio de Pedro, entre 65 e 77. E o nosso Mateus, ele era cobrador de impostos. Interessante isso, ele era judeu e era cobrador de impostos. Mas isso a gente fala depois. Vamos fazer a nossa prece? Mais alguma coisa? Vocês querem se colocar? Question? No question? Não tem pergunta boba, viu? Não tem pergunta boba. Tem bobo que faz pergunta. Vocês podem fazer pergunta à vontade. Eu quero fazer uma colocação. É que essa parte moral é tão interessante que ela cabe nas universidades, no local de trabalho. Onde nós estivermos, a gente pode falar sobre ela e nós precisamos agir e vivenciar ela. Serve para todo lugar. Isso mesmo. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, muito obrigado por esta noite de estudos. Muito obrigado a Allan Kardec, que nos esclarece sobre o Evangelho do Cristo, trazendo-nos a doutrina espírita. Muito obrigado aos guias da nossa casa, que nos possibilita esse estudo aberto, essa discussão que nos leva à compreensão do amor do Cristo por todos nós, pela humanidade, e a necessidade de nos transformarmos moralmente, aprendendo a amarmos uns aos outros, como o Mestre Jesus assim o fez, para que um período se passe e um outro renovado venha, onde seremos mais felizes.
Então, em nome desses espíritos guias, em nome do nosso Kardec, em nome de Denis, de Leon Denis, que deu continuidade à nossa doutrina, em nome do altivo, diretor da nossa casa, com os espíritos guias aqui presentes, com a direção espiritual que compõe o SEAP, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por encerrado esses estudos que fizemos na noite de hoje, rogando que possamos chegar aos nossos lares em paz, em segurança, e que essas vibrações amorosas cultivadas durante esse estudo chegue a todos aqueles que nos ouvem à distância. Então, em nome desse amor, do amor de Deus e do Cristo Jesus, acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.